tudo que nós formos aqui aprender. E também queremos nos lembrar dos outros irmãos que hoje se reúnem com o mesmo propósito, para que o seu nome seja glorificado e que pessoas possam te conhecer mais do que te conheciam. Queremos, Santo Deus, orar e agradecer, deixando tudo nas mãos do seu Filho Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos então ao hino 28 do cantor cristão. Hino 28 do cantor cristão. Alerta terentoa, o canto que ressoa, o mundo pecador tem grande sorte boa, a nova se buscar, e qual alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho amado de Deus. Alerta terentoa, a nova alegre voa, nasceu o Redentor. A noite já passou, e a aurora já raiou, o negro imenso véu de todos se rasgou, dos montes através, o brado ressoou, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova alegre voa, nasceu o Redentor, nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, terra entoa, a nova alegre voa, nasceu o Redentor. O gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar, ou ter o outro igual? Você
Sentados, chegamos ao tempo de testemunhos, antes de chegar o tempo de oração. Então, o tempo de testemunho é um tempo reservado aos membros da congregação. E, como a gente sempre diz, caso concorde, pelo menos com as doutrinas básicas ou principais da Bíblia, pode marcar uma audiência com os nossos representantes, o caso do irmão Charles, irmão Arnaldo, irmão Gustavo e nosso irmão Carlton, e poder mostrar essa crença ou essa disposição para poder fazer parte dos membros. Então, é o tempo para testemunhos. Depois dos testemunhos, vamos entoar o hino 32 do Inário Verde e depois o nosso irmão Tec vai orar. As pessoas que chegaram na hora já ouviram a minha súplica para orações, para Deus abençoar nosso trabalho. Num projeto que vai custar, não sei, estou a contar que talvez $2 ou $3 mil para proteger nosso terreno da Missão de Graça. Eu só queria dizer que as chuvas começaram com força, não sei, uma semana, 2 semanas. Então, estamos muito atrasados para fazer o nosso projeto. Eu só queria dizer obrigado às ameaças de clima, e nenhum homem pode controlar o clima. Para Deus ajudar-nos com esses assuntos. Eu dou graças que, pelo menos até este ponto, este projeto está a andar sem ser destruído pelas chuvas, um assunto das orações. Como eu disse já mais cedo, eu não estou a orar para não chover, mas eu estou a orar para nós não sofrermos por causa de chuva. Mas eu queria dizer obrigado a Deus. Chegamos uma semana sem ser o trabalho destruído pela chuva. Entoar este hino 32 do Inário Verde, e no final o nosso irmão Tec vai subir para orar. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos
Então, inclinemos nossos rostos e entremos em oração. Senhor Todo-Poderoso, Deus bondoso, Criador dos céus e da terra, Deus que tem cuidado de todos nós, Deus que tem derramado sua misericórdia, sua graça em todos os dias. És tu, Senhor, que nos confiamos. És tu, Senhor, que a sua graça nos mantém vivos. És tu, Senhor, que a sua graça nos tem conduzido das nossas casas até este lugar. Então, Senhor, nós queremos render graças primeiramente a Ti, Senhor, reconhecendo que somente a Sua mão poderosa, somente a Sua vontade que nos tem mantido vivo, é a Sua longanimidade que nos tem poupado, Senhor, da destruição. Nós, Senhor, rendemos graças pelo Teu Santo Espírito que o Senhor concedeu a nós, que nos tem nos conduzido ao arrependimento, que nos tem nos conduzido à santidade, que nos tem guardado em muita coisa, Senhor, que a gente poderia pecar contra Ti. Senhor, meu Deus, louvado sejas Tu, Senhor, pois as Tuas benignidades são perpétuas e duram para todo sempre. Louvado sejas Tu, Senhor, pois nós conseguimos enxergar a Tua mão poderosa, que nos tem guardado dia após dia. Louvado sejas Tu, Senhor, que tens ouvido as nossas orações em meio à angústia, aflições. Louvado sejas Tu, Senhor, que tens nos dado o seu pão de cada dia, Senhor, meu Deus. Nós queremos engrandecer o Teu santo nome e dizer que o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória e de toda honra. Senhor, bendito sejas Tu pelo Teu Filho Cristo Jesus, o qual o Senhor não poupou a sua vida. O Senhor deu para este mundo e Ele morreu, padeceu, pereceu, Senhor, na cruz, pensando em nós. Nós que éramos miseráveis, nós que somos indignos, Senhor, para tal ato, para tal obra, Senhor, maravilhosa, perfeita. Nós agradecemos, Senhor, e nos falta palavras, pois a Sua graça é muito, Senhor, grande, em que não conseguimos sondar. Mas nós dizemos, Senhor, muito obrigado. Senhor, meu Deus, perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas imaginações, Senhor, que muitas das vezes são inclinadas para o mal, Senhor, meu Deus. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, perdoa-nos, Senhor, as nossas transgressões, Senhor, contra a Tua palavra, Senhor, meu Deus. Ó Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores e nós carecemos, Senhor, meu Deus, da Sua misericórdia em nome do Seu Filho Cristo Jesus. Nesse exato momento, Senhor, queremos pedir a Tua presença, Senhor, antes, porém, neste lugar, para que tudo, Senhor, quanto for feito neste lugar, sirva para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, de modo que todos nós, em um coração conjunto e mútuo, Senhor, glorifiquemos a Ti por meio do Seu Santo Espírito. Derrama, Senhor, a Sua glória sobre este lugar, Senhor, meu Deus. Faz com que a gente ouça a Tua palavra. Use o pregador, não deixe que ele venha cá com a sua eloquência, inteligência, com sua capacidade, Senhor, de falar. Não, mas enche-lhe, Senhor, do seu poder, de modo que tudo quanto ele for falar saia da sua vontade, saia do seu Santo Espírito. E aos que estaremos sentados, Senhor, não nos deixe, Senhor, com ouvidos fechados, tapados, não. Mas faça com que nós abramos, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso coração, para receber esta mensagem, este pão da vida, este alimento espiritual, Senhor, meu Deus. Toca-nos, Senhor, por meio da Sua palavra. E, Senhor, faz com que tudo que a gente puder ouvir, não deixe aqui nesse lugar, não, mas que seja a nossa vida prática, que seja a nossa raiz, Senhor, do nosso viver, que seja o nosso espelho, Senhor, perante a sociedade, Senhor, meu Deus. Rogamos a Ti, Senhor, que faz com que, Senhor, Teu Filho Cristo Jesus seja manifesto no coração de cada aquele que professa que Cristo Jesus é o seu Senhor, meu Deus. Que a Sua luz resplandeça, que nós resplandeçamos, Senhor, diante dos homens, e o Senhor que está no céu seja glorificado, Senhor, para todo sempre. Oh, meu Senhor, rogamos a Ti, Senhor, pelos pedidos que cá deixaram. O irmão Charles, acerca da vala que está acontecendo a construção, Senhor, meu Deus. Tu, Senhor, é que és provedor de toda condição, nós não temos a quem recorrer.
Então, Senhor, rogamos, Senhor, que tenha compaixão, misericórdia, providencie, Senhor, bens materiais e nos ajude de modo que as chuvas não possam interromper esse trabalho, Senhor, meu Deus. E rogamos a Ti, Senhor, que acompanhe a nossa irmã Hilda, que vai fazer a visita da sua irmã e seus sobrinhos, meu Deus. Ó Senhor, há muito acidente no meio das estradas, mas nós confiamos que o Senhor é todo-poderoso. O Senhor é aquele que não abandona os seus filhos. O Senhor é aquele que ouve as súplicas de quem pede segundo a sua vontade. Senhor, meu Deus, por favor, esteja na vida de cada um, Senhor, neste lugar. Faz com que a sua vida seja conforme a imagem do seu Filho Cristo Jesus. O varão humilde que não pecou, o varão humilde que glorificou o seu Pai, Senhor, meu Deus. Que a gente seja assim. Cristo Jesus, todos os dias, orou a Deus. Todos os dias, glorificou a Deus, Senhor, meu Deus. Que nós sejamos conforme a esse Cristo, Senhor, seu Filho, meu Deus, que deixando a sua glória, veio cá, encarnou-se e glorificou a Ti, Senhor. Sendo Ele Deus, mas mostrou dependência de Ti, Senhor, meu Deus. Que também nós, Senhor, sejamos dependentes, que também nós, Senhor, tenhamos vida devocional, que leamos a sua palavra, Senhor, meu Deus, dia após dia. Nos enchamos, Senhor, dessa maravilha que o Senhor concedeu a nós. Pois há pessoas, Senhor, que não têm o privilégio que o Senhor concedeu a nós de receber a sua palavra, de ouvir as suas instruções, de ouvir esta maravilha, Senhor, que está dentro da sua palavra. Então, Senhor, faz com que nós abraçamos com todas nossas mãos este privilégio de ouvir a sua palavra, de ler a sua palavra, de estar em comunhão, Senhor, meu Deus. Esteja no meio da sua igreja, de modo que a sua igreja, Senhor, não seja uma igreja, Senhor, meu Deus, que por fora faz coisas que não vão segundo a sua vontade, mas que seja uma igreja, Senhor, meu Deus, que glorifica a Ti, que a sua luz é vista, que Cristo Jesus é visto diante de cada irmão que cá está, Senhor, meu Deus. Abençoa os que não conseguiram vir, Senhor, por motivos incertos, Senhor, que eles não conseguiram chegar cá, que de modo que, Senhor, da próxima vez possam fazer parte dessa família, Senhor, meu Deus, que próxima vez que estejamos juntos, Senhor, glorificando e engrandecendo o Teu nome, Senhor, que o dia de hoje não seja em vão, que o dia de hoje preparemos somente para Ti, Senhor. Tire toda a distração que esteja, Senhor, no fundo de cada irmão, Senhor, para que todos estejamos num coração, Senhor, unido ao Teu louvor, à Tua glória, à Tua glorificação, à Tua adoração, Senhor, meu Deus. Por favor, Senhor, se conosco nesse dia de hoje. Rogamos a Ti, Senhor, que tenha misericórdia dessa nossa nação, Senhor, nas coisas que estão acontecendo, nessas manifestações, Senhor. Senhor, a paz vem de Si, não vem de ninguém. O Senhor é nosso refúgio, o Senhor é a quem nós confiamos. O Senhor é nosso socorro bem presente, Senhor, meu Deus. Portanto, Senhor, escuta o clamor, as súplicas dos Seus filhos que estão chorando nesse exato momento para a melhoria dessa nação, a melhoria desse país, Senhor, meu Deus. Levante um governante que possa governar de uma forma digna, de uma forma, Senhor, que possa melhorar, Senhor, a vida, o custo de vida desse país, a pobreza, a desnutrição, a saúde, assassinatos, Senhor, meu Deus, a mendigagem, Senhor, meu Deus, que possam reduzir, Senhor, meu Deus. Ó Senhor, nós clamamos, Senhor, pois nós reconhecemos e sabemos que somente és Tu que levantas os governantes, és Tu que quebrantas os governantes. Então, Senhor, levanta-nos, Senhor, o governante que possa governar esse país e possa existir melhoria, Senhor, meu Deus. Ó Senhor, rogamos a Ti também aos necessitados que estão nas ruas, as pessoas sem teto, as pessoas com problemas mentais, Senhor, estão a aumentar, Senhor, casos de problemas de saúde mentais, Senhor, meu Deus, tenha compaixão sobre esta situação. Visite, Senhor, os que estão doentes nas camas, nos hospitais, Senhor, dia após dia entrando mais pessoas. Senhor, a cura vem de Si.
Nenhum comprimido, nenhum fármaco, Senhor, em si só tem o poder de curar. Se o Senhor não ser bondoso, se o Senhor, a sua graça não se estender, nada pode acontecer. Então nós pedimos, Senhor, suplicamos a Tua misericórdia para os que estão doentes, Senhor, meu Deus. Também, Senhor, não se esquecendo aos que estão presos, Senhor, meu Deus, de justa causa, assim como injusta causa. Mas o Senhor, que não tem distinção, Senhor, de pessoas, rogamos que a sua graça seja com eles e derrame o arrependimento aos que estão lá de uma forma justa e aos que também, de uma forma injusta, possam, Senhor, reconhecer que existe um Deus que olha tudo e está em todo lugar e está disponível em todo momento, Senhor, meu Deus. Nós rogamos, Senhor, pelo nome do seu Filho Cristo Jesus, que tudo seja para a honra e glória do seu nome e a sua vontade somente seja feita. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Eu vou pedir à igreja para voltar-se de pé com os nossos cantores até o hino 32. Hino 32 do cantor cristão. Alta noite estão pastores de Belém no derredor, e o sertão resplendores luz celeste do Senhor. Louvas tenho, dar-vos venho, disse o anjo condutor. És quedado, bem amado, Jesus Cristo Salvador. Glória a Deus e paz bendita, eis o canto angelical para toda a gente aflita, tão glorioso e triunfal. Novas tenho, dar-vos venho, diz o anjo condutor. És ganado, bem amado, Jesus.
chegamos agora ao tempo de livre participação, onde um irmão destacado vai nos exortar, que é o nosso irmão Benny. E depois vamos ter duas irmãs que também querem, são duas, né? Querem fazer livre participação. Então, convidamos primeiro o irmão Benny e depois as nossas irmãs. Bom dia, irmãos. Podemos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos, capítulo 73. Salmos, capítulo de número 73. Vamos ler dois versículos, versículo 25 e versículo 26. Eu vou ler e os irmãos vão poder acompanhar. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Essas palavras são palavras de o salmista Asaf. Asaf era um levita que fazia parte que foi escolhido por Davi para fazer parte do coro, dentro do coro levítico de Davi. Então, salmista este que escreve este salmo, foi este Asaf, que era um levita. Levita era aquele que acompanhava o momento do culto. Eles eram responsáveis de cânticos. E nós vimos isso no Antigo Testamento, Davi escolhendo alguns homens que ele via que tinham capacidade para tal. Então, um dos homens era esse Asaf, tanto ele como a sua descendência tinha esse dever de pertencerem já a esse grupo levítico, a esse grupo que fazia parte dos levitas. E eles moravam, ou seja, estavam no templo. Eles não tinham porção, não tinham casa, não tinham terreno lá, não viviam com outros israelitas, porque a porção que eles tinham, a herança que eles tinham, era o próprio Deus. Então, este salmista aqui, se nós formos a ver, o salmista no primeiro versículo, esse salmo é um salmo sapiencial, ou seja, um salmo de sabedoria, o salmo de instrução, porque traz consigo esta realidade do destino dos ímpios, assim como o destino dos justos. E o salmista aqui, nos primeiros versículos, faz questão de apresentar aquilo que ele descreve aqui a vida dos ímpios, mas há que salientar também que o próprio salmista, ele provavelmente, nesse momento, estava vivendo um momento de provação da fé dele. Ele está vivendo um momento de sofrimento, um momento de angústia, de dor, em que ele, nesse momento, lança seus olhares e vê aqueles que não seguem a Deus, que nesse caso são ímpios. E esses que não seguiam a Deus eram prósperos. Para os seus olhos, ele até desenha, ele faz ele faz um quadro de ímpios, de vida dos ímpios, que na realidade não é, de fato, não é o que na realidade é. Porque ele diz que os ímpios são tão ao ponto deles não adoecerem, não passam sofrimento. E é de fato isso, seus olhares invejosos, ele estava tão angustiado e que ele vivia aquele sofrimento todo, embora ele fosse alguém que agradava a Deus, alguém que fazia tudo para agradar a Deus. Na lei estava escrito que aqueles que obedeceriam, aqueles que seguissem a lei de Deus, esses então gozariam a bênção de Deus. Nós temos isso, o caminho das bênçãos, o caminho da maldição. Então, aqueles que não seguiam, eles recebiam a maldição. Mas o caso de alguns
justos na Bíblia, eles não viveram, não tiveram esse caminho. Eles passaram sofrimento, mesmo sendo pessoas justas. É o caso desse homem aqui, é o caso de Jó também, que também passou a mesma situação, sendo ele justo, ele também foi assolado, passou no sofrimento. Então, essa questão que o salmista vai trazer aqui, como é que Deus faz? Como é que os ímpios, aqueles que não ofendem a Deus, aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que vivem contrariando a Deus, como é que esses homens prosperam? Ao contrário daqueles que amam a Deus, eles vivem em sofrimento. Como é que esse homem vivia nessa tribulação, nessa angústia, nessa vida aqui de sofrimento? E o que nós vimos aqui é que o homem esse ficou tão angustiado, ou seja, ele olhou a situação dos outros, nesse caso os que não temiam a Deus, a prosperidade deles, ao ponto dele até inclusive tomar ou seguir o caminho deles para talvez ele encontrar alívio. Ele fala, né? Pouco iria escorregar. Então, por conta dessa situação, ele quase tropeçava. Mas, graças a Deus, como o salmista mesmo disse, quando entrei no santuário de Deus, eu percebi que a situação não é bem assim. Que esses homens, que aparentemente parecem que estão a gozar, na verdade não é o gozo. Deus lhes colocou num lugar que eles irão, o seu abalo será um abalo sem aviso. Eles não estão num lugar, numa posição favorável, como talvez ele ali pensava. E uma das coisas que também ele entendeu é que ele não tem nada nesta vida além do próprio Deus. Como ele diz aí no versículo 25, a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. E ele diz, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, ele entende aqui que Deus é tudo que ele precisa. Deus é Ele, a riqueza que Ele pode possuir ou possui, é o próprio Deus. Ele que vai dizer a herança, embora que traz aqui a condição que ele, como levita, a herança dele era Deus, porque ele só recebia, ele podia, recebia os dízimos, as ofertas que o povo de Deus trazia no templo. Então, praticamente esse homem sim podia dizer que Deus é a minha herança. Mas aqui pode também significar Deus sendo herança dele como alguém que é tudo para ele. Que nada mais ele pode possuir, nada ele pode ter ou existe nessa vida para além do próprio Deus. O crente, aquele que é salvo, aquele que é cristão, aquele que segue o caminho de Deus, ele vai entender isso que Deus é tudo que ele pode possuir. Porque, como Jesus disse, não adianta o homem ter tudo nesta vida, ser tão próspero, tão rico e tão bem-sucedido e depois perder a sua alma. Isso não adianta. Por essa razão, nós que possuímos, como também Deus exortou, aliás, Jesus Cristo exortou a igreja, uma das igrejas lá em Apocalipse, quando a igreja se via ser pobre, miserável, e Jesus Cristo aparece e diz, você não é pobre, você é rico. Mas não a riqueza assim de forma material, mas uma riqueza espiritual. Essa riqueza que não se esgota, essa riqueza que não termina, essa riqueza que não tem fim. É exatamente essa riqueza que o cristão possui. E essa riqueza é o próprio Deus, que o salmista aqui vai olhar, né? O próprio Deus é a herança, é a única riqueza que o homem, o cristão, possui. E essa riqueza, essa porção, essa herança é de fato incomparável. Porque essa riqueza, essa herança, não vamos amanhecer um dia e a gente não encontrar. Não vai ser roubado, não vai ser saqueado. Não existe, como Jesus disse. Quando Jesus falava de amontoar riquezas no céu, onde a traça não pode tocar, ou o ladrão não pode arrombar, nisso tudo. Então, essa riqueza que nós, como cristãos, possuímos, que é o próprio Deus, que ninguém que pode nos tomar, ninguém pode nos roubar, tomar das nossas mãos. Então, essa riqueza que aqui o salmista, ele via que possuía, que antes ele não entendia. Antes, ele, por conta da situação, do sofrimento que ele passava, pensava já que aquilo que materialmente podia aparentar ser alguma coisa, era tudo que os homens, nesse caso, esses ímpios possuíam, viviam e faziam e tudo mais. Mas ele aqui entende que não, só Deus, sim, é Deus que é exatamente a única porção, a única herança.
a única riqueza que este homem tinha e que nós todos que estamos aqui, de fato, se seguimos a Cristo Jesus, seguimos, se somos salvos, sim, nós temos uma riqueza. Essa riqueza que não é, não é uma riqueza de bens materiais, não é, mas é uma riqueza espiritual. E que é essa riqueza que teremos até, nunca vai acabar, eternamente, que é o próprio Deus. Então, Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Houve um erro de comunicação. Vamos todos nos colocar em pé e vamos fazer a livre participação, cantando a música Tu És Santo. Nossa irmã Kátia vai começar. Tu és santo, meu sentar. Chegamos ao tempo de... Era bem que estava aqui, né? Faz sentido. Podemos ainda nos manter em pé. E é o tempo para trazermos nossas ofertas e chamarmos o nosso pregador, enquanto as crianças vão para o culto dominical.
E vamos entoar o hino 94 do Verde, do Inário Verde. Agora trazemos as nossas ofertas. Essa escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, próprio sangue ele verteu. Tanto foi o teu amor, que por mim assim mostraste, pra remir meu cativeiro, tua vida não poupaste. Já agora que sou tua, sem jamais a te perder, quero, meu Senhor, servir-te, grata só pra te viver. Tanto foi o teu amor, que por mim assim mostraste, pra remir meu cativeiro, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Tanto foi o teu amor, que por mim assim mostraste, pra remir meu cativeiro, tua vida não poupaste. Estás no céu e eu na terra, esperando teu voltar. Levarás então a escrava pra contigo aí ficar. Tanto foi o teu amor, que por mim assim mostraste, pra remir meu cativeiro, tua vida não poupaste. Todo o amor por mim sentias, padecendo a dor da cruz. Deste-me a tua glória, vem, ó vem, Senhor Jesus. Tanto foi o teu amor, que por mim assim mostraste, pra remir meu cativeiro, tua vida não poupaste. Então, enquanto os irmãos e as irmãs estão a distribuir estes esboços, eu vou dar
algumas pequenas explicações. Parece que, o mais que eu não tencionava fazer isso, vamos gastar talvez mais o assunto de escatologia. Prometo que hoje vamos começar a aprofundar muitos versículos na Bíblia. Trata do assunto de escatologia. O que é escatologia? Escatologia é o estudo dos eventos futuros, especialmente os eventos ligados com o regresso de Jesus Cristo e o fim desta época e o que vai acontecer depois de Jesus regressar na Terra. Acabamos de cantar muitas vezes, Deus é santo. E não há nada que nós podemos pôr na mão que representa Deus mais do que sua palavra. Então, a palavra o livro santo com a palavra de Deus. Nós não podemos errar. Últimos versículos da Bíblia diz que ninguém pode tirar nenhuma palavra da Bíblia e ninguém devia acrescentar nenhuma palavra à Bíblia. E igualmente temos que ter cuidado para não mudar o sentido das palavras da Bíblia, de modo que podemos deixar as palavras lá na Bíblia, mas interpretar eles de uma forma estranha. Então, nós temos que ter muito respeito pela Bíblia. E por causa disso, quando nós estamos a estudar os assuntos que vamos tratar nos próximos domingos, espero que o menos tempo possível, embora a pessoa podia gastar meses estudando os trechos na Bíblia que falam sobre as coisas futuras, para entender eles o mais perfeito possível. Mas enquanto estamos a estudar esse assunto, temos que fazer isso com muita humildade, porque realmente não é fácil interpretar os trechos na Bíblia que falam sobre o futuro. Eu estou sempre admirado que Jesus Cristo falou em parábolas muitas vezes. E graças a Deus, Ele está a explicar aos seus discípulos, a maior parte do tempo, o sentido dessas parábolas. Mas existem certas parábolas onde Deus não está a dar a explicação, até das parábolas. Em Mateus capítulo 13, temos 7 parábolas sobre o reino dos céus. E Jesus só estava a esclarecer para seus discípulos 2 dessas parábolas, explicando o que é o sentido disso. E para aquelas outras 5 parábolas, nós temos que depender do Espírito Santo para ajudar-nos a entender o sentido. E uma coisa que é admirável é com estas parábolas, 7 parábolas de Mateus capítulo 13, há muitas posições divergentes entre os cristãos. Então, esta suscita problemas. O problema é isso. Nós não podemos depender da nossa perícia e nós não devemos simplesmente depender das outras pessoas. Nós temos que abrir a Bíblia, ler a Bíblia com muito cuidado e orar para o Espírito Santo nos guiar. E esta é a grande preocupação com qualquer pregador, porque ele tem que ter muito cuidado que ele não está a pregar coisas que não concordam com o que está na mente de Deus. E quando falamos sobre essas parábolas não explicado bem claro por Jesus Cristo, temos que ter muita humildade, porque é fácil falhar. Também existe uma parábola em Lucas capítulo 12, aquela parábola daquele mordomo infiel que estava a desperdiçar o dinheiro do seu chefe, estava a desviar o dinheiro para si mesmo. E depois Jesus está a explicar o que aconteceu com este homem. Você pode consultar nos comentários e vai apanhar 7 explicações diferentes desta parábola, porque é muito difícil, muito confuso para nós entender. Mas a mesma coisa acontece com todos os trechos na Bíblia que falam sobre o futuro. Porque ninguém conhece o futuro, ninguém experimentou o futuro. E então o sentido real destes trechos não é tão óbvio, mas vão ser óbvios
quando o futuro está a chegar, quando os eventos preditos por esses trechos estão a acontecer. O cristão devia estar bem pronto de dizer, agora estou a entender esses trechos sobre o que vai acontecer no futuro. Tudo que está a acontecer realmente foi predito na minha Bíblia. Agora estou a entender. Até vocês que conhecem ciência, o grande cientista Isaac Newton, não sei como está dito em português, mas ele é o pai da física. Antes de ele chegar e desenvolver aquela matemática de cálculo e desenvolver todas as leis fundamentais da física, ninguém sabia nada sobre a física. Mas este homem esclareceu muito, foi um gênio incrível, com um grande entendimento. Mas este homem também foi um homem muito devotado a Deus e devotado à sua palavra. E sabe o que Isaac Newton disse sobre os trechos na Bíblia, falando sobre o futuro? Ele disse que Deus não nos deu esses trechos de modo que nós possamos predizer o futuro com todo o intelecto enorme que ele tinha. Ele decidiu que Deus nos deu esses trechos de modo que o cristão podia entender as coisas futuras quando eles estão a chegar. E até Jesus Cristo diz a mesma coisa. Vamos ler este versículo mais tarde no seu devido lugar, ainda hoje. Mas Jesus disse, embora você nunca vai saber a hora em que Jesus vai chegar. Até ele diz, ele vai chegar numa hora que você não está a esperar. Para mim é um pouco o problema. Quase. Então, quando ele diz, vou chegar na hora que você não está a esperar, então já não tenho pernas. Já saíram de mim. Mas, eu penso que a Bíblia está a nos dar boas indicações e vamos estudar isso. Você pode ver se está a concordar ou não. Mas, ele disse, no mesmo trecho, embora você não vai saber a hora vai ser uma surpresa. E eu penso que vai acontecer na hora quando todo mundo diz que não há esperança, já estamos desfeitos, não há nada que pode resolver nosso problema. É a hora que ele vai chegar. Parece que vamos ver isso ainda hoje. Mas ele disse, antes de dizer isso, se você sabe quando aquela mangueira está pronta para produzir mangas, da mesma forma, alguém que está a ler a Bíblia e essas profecias do futuro, ele vai saber que o tempo está próximo. E no estudo ainda de hoje, vou mostrar como é que todas as pessoas antes que disseram que Jesus pode chegar agora, em breve, são errados segundo a Bíblia. E eu vou mostrar por quê. Vamos ver os trechos que negam isso. Ainda hoje. Mas só para dizer que com a Bíblia devemos saber quando o regresso de Jesus Cristo está perto, embora ninguém devia ousar a dizer que eu posso dizer a hora em que ele vai chegar. Temos que aproximar tudo disso com muita humildade. Então, com esta pequena introdução, mas ainda queria dizer algumas outras coisas antes de orar. Mas a primeira coisa é temos que ser humildes e temos que depender do Espírito Santo e temos que rogar para Deus ajudar nosso entendimento. E eu vou orar sempre ligado com este assunto. Deus ajude as pessoas a ouvir e entender o que é sua verdade quando eu estou a falar. E ajude eles a esquecer ou não concordar com qualquer coisa que eu vou dizer que não concorda com a Bíblia e com o programa de Deus. Queria repetir os dois motivos porque estamos a estudar escatologia, eventos futuros. Primeiro, porque estou tentando ajudar as pessoas a ficar convencidas que a Bíblia diz que o povo de Abraão, os descendentes biológicos de Abraão, a nação de Israel, vai permanecer até ao fim, como a nação diante de Deus, como especial na vista de Deus,
E até não vão simplesmente perseverar até o fim como uma nação, mas eles vão ser o centro de todos os eventos acontecendo logo antes do regresso de Jesus Cristo. Eu estou a tratar disso porque faz parte da teologia do pacto. Não estou a explicar muito sobre teologia do pacto, mas já falamos sobre os princípios controlando a teologia do pacto. Simplesmente porque eu gosto e respeito muito meu comentador favorito da Bíblia, e todos vocês deviam aproveitar. Compramos todos os comentários dele para a nossa livraria, para vender e até para sempre ter na nossa biblioteca. William Hendrickson. Mas ele é um teólogo de pacto. E este livro dele, eu gosto muito. Está escrito sobre o comentário do livro de Apocalipse, mas interpretado na perspectiva dos teólogos de pacto, que dizem que Israel não tem futuro. Israel já acabou 2000 anos atrás de ser o povo de Deus. Temos que ler todo o livro de Apocalipse não pensando nada em Israel, porque Israel já não são o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. E quando nós estamos a ler coisas como Jacó, como Israel, como Jerusalém, nós temos que pensar na igreja, na igreja, na igreja. Porque a igreja é o Israel no dia de hoje. A igreja é o povo de Deus no dia de hoje. Mas eu não concordo. E vamos ver os trechos, porque eu não posso aceitar isso. Eu gosto muito do trabalho que ele fez. E o relatório que ele está a dar sobre as opiniões de tantas pessoas. E eu gosto, a sua maneira de pensar é excelente, mas ele rejeita, porque ele é parte de uma igreja reformada cristã nos Estados Unidos, que tem seus raízes chegando até os reformadores. E não pode dizer nada que os reformadores não estão a dizer já. E os reformadores, como vocês já ouviram, têm seus raízes na igreja católica. E embora eles rejeitaram as doutrinas deles sobre a missa, sobre o Papa, a missa, o Papa e salvação por obras pela igreja, eles levaram todos os preceitos da igreja católica para suas igrejas reformadas, e ele é um docente. E só tem que ver a Bíblia usando a teologia do pacto, dizendo que Israel já não tem ligação qualquer com Deus. Mas fora disso, e por causa disso, seu entendimento do futuro é muito radicalmente diferente do que o que nós vamos ver quando usamos a hermenêutica normativa. Então, a primeira razão é porque eu queria para pessoas ver esta diferença sobre essas profecias fundamentais, quando estão interpretadas de uma forma literal e não de uma forma alegórica. Porque nós abraçamos e gostamos muito nossos irmãos, que são teólogos de pacto, aprendemos muita coisa deles. Mas este ponto nós não vamos engolir. Espero que eu não. A segunda razão é porque, como vocês ouviram na semana passada, eu sou velho, não sei se vou viver 1 ano, 10 anos, ou 20 anos, ou 25, como minha mãe, mas eu não posso contar em ver esses eventos, este regresso de Jesus Cristo. Mas segundo o que estou a entender da Bíblia, vocês que são jovens podem estar vivos quando os eventos ligados com o fim do mundo estão a começar a decorrer conforme a Bíblia. Até eu penso que já estão a decorrer, mas vamos ver. Há certas coisas que ainda não aconteceram e Cristo não vai voltar, segundo a Bíblia, até essas coisas aconteçam. Mas podia acontecer em 5 ou 10 anos. Segunda coisa, estes 2 motivos. Primeiro, para ajudar a ler nossas Bíblias sem aquela lente de teologia do pacto. Segundo, porque é possível que estes eventos vão acontecer na sua própria vida. Vale a pena entender o que a Bíblia diz, para saber que Deus está a controlar todas as coisas, todos os desastres, calamidades e tudo. Já foi predito na Bíblia e não é uma surpresa. Agora, eu queria dizer
que a Igreja Católica tinha razão de pensar que Israel acabou de existir como um povo de Deus, porque quando essas doutrinas desenvolveram-se, Israel, os judeus, já estavam 1500 anos fora da terra deles. Esta nação de Israel não existia já há 1500 anos. Então foi fácil pensar, então Deus acabou com os judeus. Quando eles crucificaram Jesus, foi o fim para eles. Não há mais amor, não há mais futuro, não há mais esperança. Porque já passou 1500 anos e Deus não está a fazer nada com eles. E os nossos pais da Reforma também tinham razão de pensar isso. Mas, como nós sabemos, nos últimos 150, 200 anos, Deus está a fazer muita coisa com os judeus e eles já outra vez estão na terra deles e já existem como uma nação. Podemos entender que Deus não divorciou os judeus e todas as profecias e promessas feitas a eles vão ser cumpridas. Também eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que é possível que a teologia do pacto nasceu precisamente por causa disso. Porque a Bíblia está cheia de promessas não cumpridas para Israel. Está cheia de informação sobre Israel e os judeus que não tem sentido se eles já acabaram de existir. Então nós temos um problema. Deus fez promessas aos judeus, aos descendentes de Abraão, e não está a cumprir essas promessas. Então, o que os teólogos vão fazer com esta realidade? Deus não pode mentir, Deus não pode ser infiel, Deus tem que cumprir sempre todas as suas promessas, mas Ele acabou com os judeus. Como isso pode ser? E a solução foi isso. Abraão tinha 2 raças de filhos. Ele tinha os filhos biológicos e tinha filhos espirituais. Filhos biológicos por meio de Isaac e Jacó são a nação de Israel, os judeus. Os filhos espirituais são as pessoas que têm fé, como ele tinha. No dia de hoje, fé em Jesus Cristo. Então, os filhos espirituais de Abraão são os cristãos, a igreja. Então, quando Deus fez promessas a Abraão sobre suas descendentes, e esta terra que ele ia dar aos seus descendentes, ele realmente estava a falar sobre os descendentes espirituais, a igreja. E a terra não é aquela terra onde Abraão vivia, a terra é o mundo. Deus vai dar à igreja o mundo, para reinar sobre o mundo. Então, esta é como eles resolveram este problema e continuaram com esta perspectiva. Quando você está a ver Israel, Jacó, Jerusalém, no Novo Testamento tem que pensar igreja, igreja, igreja. Quando está a ouvir sobre promessas de possuir a terra e viver na terra, tem que pensar a igreja vai herdar o mundo. Então, foi como eles, e de lá desenvolveram. Na minha opinião, não posso garantir isso, mas penso que nasceu com esta dificuldade que eles tinham que resolver. E a teologia do pacto desenvolveu-se de lá, e como já sabemos, continuou a desenvolver na igrejas reformadas por 100 anos depois da reforma. Ok, vamos continuar. Outros pontos para esclarecer. Não, já esclarecemos isso. Agora você tem esboços. Tem este esboço sobre um esquema percebido por muitos, até desde os judeus do Velho Testamento. Os judeus tinham esta ideia que a história da raça humana ia durar 7.000 anos, 7 milênios. Esta ideia não é uma coisa recente, foi uma ideia que até o povo de Deus tinha antes de Cristo chegar. Então, já vemos isso. Eu só queria para você ter esta cópia para guardar. Se não tem, fale comigo, porque ainda existem estas aqui. Não receberam? Eu não tenho nenhum problema. Distribui. Tem que ter 2 esboços. Este esboço vamos distribuir. E eu queria acrescentar uma coisa, não havia tempo, não queria gastar muito tempo com esses assuntos, mas sobre este esquema
de 2.000 anos, 2.000 anos, 2.000 anos. Eu disse que Deus tem um cronômetro que não tem 12 números, tem 7 números. Deus está a marcar tempo em termos de 777. Vamos ver isso mesmo hoje, quando estamos a ler as profecias sobre o fim do mundo em Daniel, capítulo 9. Deus mede tempo em números de 777. Mas também, se vamos ter 7 milênios na história da raça humana inteira, é interessante, eu não mencionei isso, eu disse para 2.000 anos entre Adão e Abraão, 2.000 anos entre Abraão e Jesus, e 2.000 anos entre Jesus e Jesus, e depois 1.000 anos entre Jesus reinando na terra e o fim desta época, 7.000 anos. Eu não gastei tempo dizendo que Deus também marcou até cada milênio, numa forma notável na Bíblia. Porque depois daquela primeira 2.000 anos, passou 1.000 anos no meio disso, um evento muito importante no programa de Deus manifestou-se. Não sei se alguém pode imaginar o que aconteceu entre Adão e Abraão, que é muito notável. Mas foi Enoque, aquele homem que vivia 1.000 anos antes de Abraão, antes de Adão. E ele não morreu. Só para dar esperança à raça humana que realmente Deus tem uma maneira pelo qual o homem pode andar com Deus e escapar à morte. E aconteceu com Enoque, que entre todas as pessoas, entre Adão e Abraão, ele vivia exatamente 1.000 anos depois, e depois foi arrebatado por Deus e nunca morreu, para dar toda a raça humana esta esperança, que há uma maneira de escapar-se da morte por meio de ligação com Deus. Depois, chegou no fim do segundo milênio, chegou Abraão. No fim do quarto milênio, chegou Jesus Cristo. Mas o que aconteceu no fim do terceiro milênio? Não sei se alguém sabe. Quem vivia exatamente 1.000 anos antes de Cristo? Quem foi aquela pessoa que Deus estava a marcar o fim de mais um milênio? Foi Davi. Entre todas as pessoas na Bíblia não há ninguém que representa mais o tipo de Cristo do que Davi. E Deus mandou este tipo de Cristo exatamente 1.000 anos antes de Cristo. Não posso dizer exatamente porque os historiadores não entendem perfeitamente estes anos depois de Abraão, mas segundo o que sempre está dito, 1.000 anos antes de Cristo. Entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, Deus não está a dar nenhuma coisa que nós sabemos para destacar aquele fim do quinto milênio. Porque realmente não há ninguém que nós devemos esperar ou notar mais do que Jesus Cristo. Então, nós estamos a esperar a chegada de Cristo no fim do sexto milênio. E Ele vai continuar a fazer eventos incríveis marcados para o fim do sétimo milênio. Quando esta terra vai ser consumida por fogo, os céus também, todo o mundo físico, estrelas, a planeta, nosso sistema solar, tudo vai acabar, vai ser destruído com fogo, e depois aquele novo céu e nova terra vai ser estabelecida. Parece que 7.000 anos depois da criação, e eu digo de novo, que esta é também acreditado pelos judeus antes de Cristo. Ele já tinha esta ideia. Eu queria mencionar ainda outra coisa. Meu pastor, Josol, não gosta para pessoas ser convencidas porque você tem autoridades que você pode mostrar. Eu aprendi isso aqui, aprendi isso aqui, aprendi isso aqui e aprendi aquilo aqui. Ele diz, não traga esses livros na igreja, porque temos que aprender tudo aqui. Esse tem que ser seu livro. E é um pouco triste se você está a ler comentários e outras coisas para aprender o que está na Bíblia sem ler a Bíblia.
A coisa que você tem que fazer é ler a Bíblia, para depois descobrir quem está a falar corretamente sobre esses assuntos. Mas como nós vamos gastar tempo falando sobre escatologia, mais do que eu queria fazer, eu queria dizer que esta é a posição excelente. Temos esses livros, espero que no nosso livraria, mais do que conquistadores, escrito por William Hendrickson, fala sobre a posição amilenial, que é geralmente a posição das igrejas classicamente reformadas, que negam que o povo de Israel tem qualquer sentido para o nosso dia de hoje. Este é o livro mais precioso. Não está traduzido em português, oxalá que fosse. Este é o livro mais prezado fora da Bíblia que eu tenho na minha livraria. Se você sabe inglês, pode ler este livro, vai ajudar você muito. Mas este livro não sai da minha casa. Fica sempre no fim do dia na minha prateleira, mesmo como todas as chaves da missão tem que estar no seu lugar no fim do dia. Esta tem que estar na minha prateleira até o fim do dia. Esta é a posição dos dispensacionalistas. Eu também não abraço isso, mas aprendo muito por esta pessoa. E concordo com 90% disso. Gosto muito. Reynold Chalmers. De verdade é uma diferença. Há uma diferença. De verdade há uma diferença. Há uma diferença radical. E este livro ajuda. Segunda coisa, eu aprendi, estudei, este é meu livro de teologia que eu estudei 40 anos atrás. Não, mais que 45 anos atrás. William Oliver, ou James Oliver Buswell. Ele era o chefe de teologia da escola onde eu mandei meu filho, ele mandou-se para lá. Covenant Seminary, Seminário de Teologia do Pacto. Se você queria saber, porque eu estou a pregar tanto sobre teologia do pacto, não quero perder mais uma pessoa. Mas meu filho, estudei na teologia, no Seminário de Teologia do Pacto. Ele era o professor principal e talvez presidente daquela seminário quando foi fundado 50 anos atrás. Mas ele foi diferente, embora abraça presbiteriano, abraça a teologia do pacto, ele concorda que a Bíblia diz bem claro que Israel tem um lugar essencial e central quando chegar o fim da época, e Jesus é ainda o Messias deles, e ele vai salvar eles, e eles vão ser convertidos. Então, eu aprendi muita coisa por isso, e a posição que vocês vão ouvir hoje, que o regresso de Jesus Cristo parece que ninguém pode falar com confiança absoluta, só temos que dizer parece que vai acontecer durante um evento que nós espero que vamos ler em Apocalipse capítulo 11 ainda hoje. Não antes da grande tribulação dos últimos 7 anos deste mundo e não depois, mas bem no meio. E eu vou mostrar isso hoje. Aprendi disso dele, porque eu não podia concordar com qualquer outra posição. Todas as outras posições que as igrejas que eu conhecia estavam a oferecer, eu disse, não pode ser, a Bíblia não diga isso. Mas quando eu li este homem, ele pregou muito bem, e eu fiquei convencido logo. É isso que eu estou vendo na Bíblia. E há outros que veem a mesma coisa. A próxima semana vamos começar com o livro de Apocalipse, mas vai ser muito resumido. Nós não vamos ler todo o livro, mas vamos ler trechos importantes ainda hoje. Mas eu digo que John MacArthur ajuda-me muito. Ele também usa hermenêutica normativa. E seus comentários sobre o livro de Apocalipse na sua Bíblia de estudo é excelente. Há uma diferença. Ele pensa que ele é dispensacionalista, eu não sou. Ele diz que a igreja vai estar fora deste mundo, antes do fim chegar. E depois de tirar todos os cristãos, depois vai começar aquele relógio marcando os últimos 7 anos. Deus marca as coisas em 7. Os últimos 7 anos, grande tribulação, vai só acontecer depois de tirar toda a igreja. E só deixar
os judeus e os pagãos. É isso que ele acredita, então há uma diferença significante ali. Mas fora disso, esta é muito útil. Eu digo isso porque se você, eu vou ficar muito breve com o nosso estudo de Apocalipse, mas se você queria mais ajuda, apanha a Bíblia de Estudo de John MacArthur. E ele é meu livro favorito, Bíblia de Estudo favorito, por causa disso. Ele usa hermenêutica normativa. Não muda o sentido das palavras para corresponder com um sistema de teologia que nasceu na Igreja Católica. Não faz isso. Por isso eu gosto. E aproveito muito. Ok, só digo essas. Deixe-me falar um pouco sobre esses assuntos. Este esquema, já falei tudo. Este esquema de 7.000 anos. Se você não está convencido, não há problema. Mas pode guardar isso. Guarda isso. Porque você não vai ler isso em livros. Você não vai ouvir outro pregador dizer isso. Se você queria lembrar o que ele disse, talvez ele tinha razão. Se você não guardar isso, já não há possibilidade. Eu aprendi isso também das outras pessoas. E fiquei muito satisfeito. Aprendi isso no terceiro ano da minha vida cristã. 47 anos atrás. Mas entrou fundo na minha mente. E acredito até o dia de hoje. O mais que estou a ler a Bíblia, o mais que estou convencido. Queria dizer, como eu não disse isso, dizendo que o mundo só tem 6.000 anos de idade. E você vai dizer, mas os cientistas negam isso. Tem bilhões de anos. Lembra, Deus criou um mundo num estado maduro, com aparência de idade. Só lembra disso. 6.000 anos atrás, criou um mundo, mas com aparência de idade. Nós já falamos sobre isso, não vou repetir. Agora, este é o estudo de hoje, só vamos começar. Então, este é que diz o papel da nação de Israel no fim desta terceira época. A terceira época é o tempo de nova aliança. Vocês podem acompanhar isso. Próxima semana eu vou dar outro esboço, já está preparado, sobre o livro de Apocalipse e todos os outros trechos principais que falam sobre a escatologia, o fim do mundo. E eu vou dar este esboço para você ter um resumo que você pode consultar, mas você vai precisar ler esses trechos por si mesmo. Nós não vamos gastar tempo, nós não vamos gastar meses com este assunto, talvez uma ou dois domingos. Mas vou entregar isso próximo domingo. Ok, agora estamos prontos. Vamos orar. E depois vamos começar a ler a Bíblia e vamos ver muitos trechos com o tempo que resta. Então, nosso Deus, outra vez, chegamos na sua presença confessando que para nós sua palavra realmente é santo. Não o Senhor apenas, mas também cada palavra que sai da sua boca. Reconhecemos que não pode ser profanado por nós. Nós temos que aproximar sua palavra com muito respeito, não sendo desviado nem para o lado direito nem para o lado esquerdo por causa de João Calvino, por causa do Papa, por causa de Martinho Lutero, por causa de qualquer escritor de Bíblias de estudo, mas porque nós queremos ser dirigidos pelo seu Espírito Santo e entender sua palavra, não mexendo com ele, para confirmar sua palavra com nossos desejos, os nossos preceitos, mas simplesmente querendo ser ensinado pelo Senhor. E eu rogo que o Senhor guie-me enquanto eu estou diante dessas pessoas com ousadia de dizer coisas que poucas pessoas dizem. Que o Senhor possa proteger a minha boca, guardar os meus lábios para não sair qualquer coisa que vai criar blocos de tropeço para ninguém. E que o Senhor também guarde os ouvidos, que eles possam ouvir e comparar com a própria Bíblia e ver quem tem razão. Agora eu peço que o Senhor ajude-nos a fazer isso. E por causa disso, chegamos na sua presença, rogando acima de tudo e antes de tudo, que o Senhor derrame seu Espírito Santo. Sabemos que as pessoas aqui que não são cristãos
vão ser muito deficientes, porque não têm seu Espírito Santo para ajudar eles a perceber o que é verdadeiro e o que é falso. Mas que o Senhor possa salvar essas pessoas. Ajude eles a entender que eles não podem viver sem o Senhor. E os cristãos que têm pouco entendimento, ajude eles a ficar convencidos que eles precisam mais e mais do Espírito Santo. Ajude-nos a afastarmos dos nossos pecados para não entristecer, sufocar ou aniquilar seu Espírito Santo dentro de nós e andando nas trevas enquanto nós realmente já somos cristãos. Ajude-nos a ser obedientes e pôr em prática e acreditar as coisas que o Senhor diz na sua palavra, de modo que nós possamos receber ainda mais luz. Que o Senhor possa fazer isso por cada um de nós, enquanto nós procuramos conhecer o Senhor acima de tudo. Em nome do seu Filho Jesus oramos. Amém. Ok, vamos continuar agora. Vamos abrir a Bíblia em pouco tempo. Agora, a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que Israel tem um papel. Tem um lugar bem claro, mencionado nas profecias do Velho Testamento, mencionado por Jesus Cristo repetidamente na sua vida, quando ele falava sobre o fim, repetido pelos vários autores dos epístolas. Os judeus têm um lugar importante e não dá simplesmente cortar esta palavra e dar nova definição dizendo que Israel quer dizer a igreja. Nós temos que notar o que a Bíblia diz sobre os judeus, sobre Judeia, sobre Jacó, sobre Jerusalém, nos trechos que tratam-se do fim do mundo. Primeiro trecho, abre suas Bíblias, este é um pequeno resumo, mas vamos andar com rapidez. Deuteronômio 28, versículo 64. Deuteronômio 28, versículo 64. Já ouvimos que em Gênesis 3:15, Gênesis 17:8, que Deus prometeu entregar a terra de Canaã a Abraão e seus descendentes como uma herança perpétua. Ia ser a terra deles para todos sempre. E embora eles tinham que ser castigados 3 vezes por meio de ser expulso daquela terra, ainda na mente de Deus, este foi um dom que Deus deu a Abraão e seus descendentes, e este dom é irrevogável. E vai sempre pertencer a eles, ainda se outras pessoas estão a pisar naquela terra e nenhum judeu está lá. Ainda é a terra dos judeus. Mas sobre estes 3 exílios, vamos ver Deuteronômio 28, versículo 64. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. E ali servirás a outros deuses. Vocês não gostam de servir Deus, não gostam de obedecer seus sábados e tudo o que ele disse, então vocês vão descobrir o que é servir outros deuses, porque eles não podem trazer nenhum sacrifício a Deus quando estão fora de Israel. Todos os sacrifícios de Deus têm que ser oferecidos no templo em Jerusalém. Mas agora eles vão ser cortados de Deus e vão estar longe de Jerusalém já por tanto tempo, 2000 anos. E eles vão descobrir o que é servir outras autoridades, outros povos, como Hitler, por exemplo, que tentava exterminar todos os judeus. Se ele tivesse vencido o mundo, nós não teríamos judeus no dia de hoje. Todos já seriam executados. Ali servirás a outros deuses, com letra minúscula, que não conheceste nem tu nem os teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre as mesmas gentes descansarás. Pode imaginar qualquer judeu em Europa descansando quando Hitler estava conquistar a terra e levar todos os judeus que ele podia encontrar para matar eles. Porquanto o Senhor ali te dará coração tremente e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma. Se você tiver oportunidade, tem que chegar lá, como eu já fiz várias vezes em outros países. Os judeus estabeleceram museus
do Holocausto em muitas partes do mundo. Estou certo que deve ter um na África do Sul. Não sei, mas imagina, porque estão em toda parte do mundo. Eu já visitei um na Inglaterra, outro nos Estados Unidos. É horrível o que os judeus sofreram durante a Segunda Guerra Mundial embaixo de Hitler. Graças a Deus, ele não conquistou o mundo como ele ia fazer. Mas foi horrível. E a tua vida vai ser desmaio da alma e da tua vida, como suspensa estará diante de ti, e estremecerá de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Você vai entender, eu sou judeu, sou homem morto, não tenho esperança. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite. E à tarde dirás, quem me dera ver amanhã. Se eu posso só viver mais 12 horas, e depois mais 12 horas. Foi a realidade, não só embaixo de Hitler, na Alemanha e Europa, mas em outras partes do mundo. Desde muito, os judeus estão perseguidos em toda parte do mundo. Esta é uma das razões porque as Nações Unidas disse que tem que acabar com este problema. Deixa todos os judeus concentrar-se lá na terra deles e sair de todas as nações que não querem eles. Pelo pasmo do teu coração com que pasmarás, e pelo que verás com os teus olhos. Então é isso que Deus ameaçava, e é isso mesmo que aconteceu com Roma, massacrando judeus em grande número e depois dispersando todos que sobreviveram para toda parte do mundo. E como a Igreja Católica aceitava esta ideia que Deus estava a expulsar os judeus, já acabou, divorciou eles, mataram seu filho, já não há esperança. Durante o tempo de Igreja Católica dominando a Europa, foi ilegal. Dominaram a terra de Israel também. Foi ilegal para qualquer judeu estar lá, na terra de Palestina. Mas, em capítulo 30 de Deuteronômio, versículos 1 até 3, estamos a ver que Deus tem um plano, não para eles permanecer e morrer até o fim, fora do seu terra. Preservou eles como uma nação com este propósito, capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 1. E será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição, e realmente foi a maldição que receberam por causa da desobediência, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e os teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te de entre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Quem vai espalhar eles? Deus. Quem vai trazer-eles de novo para a sua terra? Deus. Mas eles têm que arrepender-se. Mas quem dá arrependimento? Alguém aqui pode dizer? Quem dá arrependimento? Deus. Vamos ver o trecho em breve. Segundo Timóteo 2, 24 até 26. Atos 5, versículo 31. Atos 11, versículo 18. Todos dizem que é Deus que dá arrependimento. E essas pessoas não vão receber arrependimento até que Deus está a dar eles arrependimento. Mas muitos já estão arrependidos. Como eu disse, tenho meu amigo que é pastor da igreja reformada batista. Foi um judeu, saiu de Inglaterra, de Israel para ser formado na Inglaterra e tornou-se um cristão nas igrejas reformadas batistas da Inglaterra. Voltou para lá e é um pastor por mais que 30 anos, 40 anos em Israel. Tem igreja batista reformada lá em Israel. E existem outros judeus que já arrependeram-se. Está a acontecer.
Depois continue com o versículo 4. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, vivendo na lua, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali, e o Senhor teu Deus te trará à terra que os teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que aos teus pais. Oxalá que os reformadores estavam a acreditar este versículo. E os católicos antes deles. Eles podiam entender que Deus não divorciou Israel. A nação de Israel estava exilada, fora da terra, sendo castigada por 2000 anos. Rejeitaram Deus por 2000 anos, vão ter 2000 anos para descobrir o que é servir outros deuses. Mas no fim Ele vai trazer eles de novo para a sua terra. E o Senhor teu Deus vai fazer mais que isso. Mais do que devolver eles para a sua terra, mais do que simplesmente dizer ok, você outra vez é minha esposa. Eu vou ser seu Deus e seu marido, você ser minha esposa. Vai fazer ainda mais uma coisa, versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. É isso que ele sempre faltava. Tinha circuncisão do órgão sexual, mas nunca conheceram o que é ter o coração circuncidado. O que é isso? Espírito Santo habitando no seu coração, transformando não o seu órgão sexual, mas transformando o seu coração. E é isso que vai acontecer com eles. Como Jeremias disse em Jeremias 31, e Ezequiel disse em Ezequiel 36. Oxalá que nossos reformadores pais tinham acreditado estes versículos e aceitado e pregado isso, em vez de pregar que é o fim de Israel, já estão divorciados. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Ok. Os judeus, no Velho Testamento, hão de voltar e hão de arrepender-se, e já estão a começar a arrepender alguns. E por isso Deus está a trabalhar desta forma. Agora Paulo confirma que os judeus realmente vão voltar para Deus e vão ser salvos, vão ser arrependidos, e como Deus disse, depois de arrepender-se, Ele vai fazer essas boas coisas para Ele. Vamos ler Romanos 11, começando com o versículo 11. Abra sua Bíblia. Digo, pois, porventura tropeçaram, falando sobre os judeus, para que caíssem. Quando os judeus crucificaram Jesus Cristo, quando eles mataram o Filho de Deus, esta foi para cair de vez e nunca levantar-se de novo. Paulo nega isso. De modo nenhum, mega-noite. Não pense esta coisa. Sim, tropeçaram e caíram, mas não permanentemente. De modo nenhum. Mas pela sua queda, quando mataram Jesus Cristo, veio a salvação aos gentios. Sem Cristo morrendo na cruz, nem você nem eu podíamos ser salvos. Para os incitar à emulação. Saltando para quase o fim do capítulo, vamos olhar para o versículo 28, falando sobre o que eles fizeram, de modo que nós possamos ser salvos, sem saber. Mataram Cristo por outros motivos, não para você nem eu ser salvo. Mas este foi o plano de Deus e o resultado do seu crime. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos do Evangelho, até ainda inimigos de Deus, por causa de vós. Eles mataram Cristo, tinham que matar Cristo para nós sermos salvos, e são inimigos assim. Mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais, ainda Deus tem esta promessa feita a Abraão que ele vai cumprir. Porque os dons e a vocação de Deus, qual é os dons e a vocação? Você vai ser meu povo, você vai ser uma nação diante de mim até o fim, e eu dou você esta terra.
Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, quer dizer, irrevogável. Deus não vai mudar de opinião. Mas vamos saltar para o versículo 25 agora. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio. Está a falar sobre endurecimento dos judeus. Por 2000 anos eles estão endurecidos. Cristo falou sobre isso. Deus está a endurecer, está a cegar seus olhos para eles não ouvir e converter-se. Ver e perceber, ouvir e converter-se. Mas este endurecimento veio em parte, não definitivamente. É só uma coisa que vai durar por um certo tempo sobre Israel. Não substituía a palavra igreja aqui, porque está a falar sobre a nação de Israel. Não é a igreja que está endurecida. Só Israel, os judeus. Está a falar sobre os judeus neste capítulo. Não deixe ninguém dizer que está a falar sobre os filhos espirituais. Deus nunca endureceu os filhos espirituais de Abraão. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Este é 2000 anos, quando Deus está a salvar, povoar os céus com pessoas de toda tribo, toda nação, toda língua. E assim, depois disso acontecer, assim todo o Israel será salvo. Outra vez, não ponha aqui dentro toda a igreja, ou todos os descendentes espirituais. Está a falar sobre Israel, e eu vou provar isso em poucos minutos. Todo Israel será salvo. Não estou a dizer, na minha opinião, que não há nenhum judeu que não vai ser descrente. Eu duvido muito. Até na época de Moisés, quase todos estavam perdidos. Eles tinham seus próprios deuses e seus próprios tabernáculos, além do templo de Deus, tabernáculo de Deus, e além da lei de Moisés. Estavam a adorar o povo, aprendemos isso em outras partes da Bíblia. E no deserto estava a servir outros deuses. Nos seus tabernáculos, que eles trouxeram com eles de Egito. E então sempre é o remanescente que está salvo, e não todo mundo. Então eu suspeito que todo o Israel, quer dizer, como vamos ver em breve, com trechos, mas não vamos chegar hoje para este ponto, vamos ver 12.000 de cada tribo de Israel. Este é como dizer todo Israel, todas as pessoas em todas as tribos, nem cada israelita, mas de todas as 12 tribos. Ele será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó. Estamos a falar sobre os descendentes biológicos de Jacó. Não sei se Jacó tem filhos espirituais, porque ele foi um homem muito falso. Mas estamos a falar sobre Jacó, Israel, vai desviará de Jacó as impiedades. Não está a falar sobre a igreja. E este será o meu concerto com eles, falando sobre Israel, os descendentes biológicos. Porque sabemos isso? Porque quando está a ver um pronome, tem que olhar para frente para ver quem este pronome está a falar sobre quem. Podemos também olhar para baixo. Esses eles, trata-se no mesmo versículo, essas pessoas que são inimigos por causa de vós. Não é a igreja que é inimigo de Deus, é Israel, a nação e os descendentes biológicos. Este será o meu concerto com eles, descendentes biológicos de Abraão, desobedientes e endurecidos, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, essas mesmas pessoas são inimigos. Não está a falar sobre a igreja, não está a falar sobre descendentes espirituais de Abraão, está a falar sobre os descendentes biológicos. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então, sobre este assunto dos judeus realmente arrependendo-se sinceramente, o trecho é Zacarias 12. Pode abrir sua Bíblia até Zacarias 12, 9 até 11.
penúltimo livro do Velho Testamento, em frente de Malaquias, Zacarias 12. A grande transformação que vai acontecer quando e até logo antes de Cristo voltar. Os judeus vão finalmente receber o espírito de arrependimento que vem de Deus e eles vão reconhecer o grande erro que eles fizeram como uma nação, matando seu próprio Messias. Temos que começar com o versículo 8. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, não os palestinos, não os cananitas. Quem vai viver em Jerusalém quando Cristo está a voltar? Os judeus! Naquele dia, quando Cristo está a regressar, ou perto de regressar, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que de entre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações, este é Deus dizendo, que vieram contra Jerusalém. Vamos ver, íamos ver isso hoje, mas tem que esperar até o próximo domingo. Todas as nações rodeado em volta de Jerusalém para conquistá-la por causa dos problemas que não acabam entre os judeus e seus vizinhos, dentro e fora do seu país. As Nações Unidas vão chegar para resolver o problema no fim, embaixo da autoridade e liderança do anticristo, mas vamos ver esses versículos mais tarde. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Este vai ser o momento quando eles vão arrepender-se. Vai acontecer. Esta é a promessa de Deus. Ele diz que eu vou fazer essas coisas. Vou derramar o espírito de arrependimento, de salvação, de graça. Parte de graça é um grande pacote de muitas coisas, e além de fé, além de entendimento da Bíblia, além do Espírito Santo, também parte do pacote de graça é arrependimento. Derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Então, é difícil entender, é Deus Pai ou Deus Filho que está a falar? Porque é Deus Filho que foi traspassado. E ele vai logo mudar e começar a falar sobre ele. Então, Deus Pai e Deus Filho estão a falar juntos. Agora olharão para mim a quem traspassaram, a quem crucificaram, e o plantearão como quem planteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele. Este ele agora, por mim e por ele. Porque quando eles estão a crucificar Cristo, também estão a fazer a mesma coisa contra Deus Pai. E chorarão amargamente por ele, por Cristo, que vai voltar. Como se chora amargamente pelo primogênito. Quando alguém está a perder seu primogênito, ele sente muito. Está muito triste. Investiu todo no seu primogênito, e o primogênito está a sair do caminho do seu pai. Ou morrer. Este é muito triste. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-rimon no vale de Megiddo. Este foi onde Josias foi morto pelo faraó de Egito. Na cidade de Hadad-rimon, ele morreu ali. Aquele último rei nobre e bom de Israel. Sua única esperança de escapar do castigo daquele exílio para a Babilônia foi as reformas que Josias estava a produzir. Mas ainda como jovem, perdeu sua vida. Executado no campo de batalha por Faraó, que queria passar pela terra de Israel para atacar o rei de Babilônia, ou Assíria, estou a esquecer, foi a Síria, penso que. E todos os santos em Jerusalém, que temiam Deus e ouviram que nosso rei Josias, que
que estava a levar nosso país outra vez para bom estado com Deus, já está morto. E seu filho é péssimo. E ele vai reinar sobre nós. Este tipo de plantel que os próprios judeus vão plantear logo antes do regresso de Jesus Cristo, vão ser convertidos, vão sentir muito o que eles fizeram. Ok, vamos parar aqui, infelizmente, mas a partir de já só vamos ler trecho. Tem muitos trechos nos seus esboços. Já estabelecemos a maior parte do alicerce necessário para aproximar esses trechos. Próxima vez vamos começar com a realidade que quando Jesus está a regressar, os judeus vão estar não somente em Jerusalém, mas também vão estar adorando Deus no templo. Não sei se vai ser uma adoração verdadeira, desculpe, talvez não estou a lembrar talvez bem na Bíblia se está a explicar bem disso, mas eles vão oferecer sacrifícios e ofertas de comida, que faz parte da lei de Moisés. Não sei se são judeus redimidos ou se são judeus ainda não salvos, mas eles vão estar em Jerusalém, de novo, adorando o seu Deus no templo. E vamos ver os trechos que indicam, que dizem isso bem claro. E nós não vamos mudar o sentido desses versículos. Obrigado. Então, nós não vamos aceitar o que está escrito como está escrito. Esta é a hermenêutica normativa e vamos apanhar um entendimento muito diferente do que o que estamos a aprender por meio dos nossos amados irmãos de teologia do pacto. Ok, vamos começar com esta, para mim, ponto 2, para vocês, ponto 3. No próximo domingo, vamos orar. Então, nosso Deus, damos graças que o Senhor está a controlar todos os eventos da história da raça humana, que o Senhor é quem está a determinar e decretar o fim desde o princípio e que o Senhor também está a nos dar grande ajuda por meio de ensinar-nos tudo quanto nós precisamos de saber sobre o futuro por meio da sua Bíblia. Damos graças que o Senhor tem seu propósito e seu propósito não é de nos enganar, mas é de nos consolar e confortar, sabendo para onde nós estamos a andar, até nos momentos mais desesperados no mundo. Que o Senhor possa ajudar-nos a ter grande confiança na sua palavra, reconhecendo que sua palavra nunca falha. E que o Senhor possa nos iluminar enquanto estamos a estudar estes trechos. Que o Senhor também possa ajudar as pessoas a não faltar, porque vão ficar totalmente confusos e tropeçando se estão a perder a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula. Já vai ter esta lacuna que vai prevenir que eles possam acompanhar os próximos passos como estudo de matemática. Agora pedimos que o Senhor possa ajudar-nos a ser fiéis e ajudar cada um de nós a levar nossos esboços para casa e consultar nossas Bíblias e ser ensinado pelo seu Espírito Santo e sua palavra. Agora eu peço isso também, dou graças ao Senhor que o Senhor vai glorificar seu Filho, que ele realmente vai ser a figura central, aquela campeão dos cristãos perseguidos, dos judeus aborrecidos pelas nações do mundo, que ele vai manifestar seu poder como nunca foi visto neste mundo. Então pedimos que nós sejamos prontos para estes grandes eventos quando estão a cair sobre nós. Agora pedimos isso em nome do seu Filho Jesus. Amém. Ok, obrigado pela atenção. Muito obrigado. E estamos a chegar no fim do nosso culto. Mas antes, gostava de saber se há alguém que nos visita pela primeira vez, que hoje é sua primeira vez cá na igreja. Pode chegar até aqui.
vai nos dizer um nome e chegou ao convite de... Chamo-me Gabriela da Farida. Vim ao convite de Mana Kátia. Gabriela? Sim, Gabriela. Seja bem-vindo. Obrigada. Obrigada. E vou recordar-vos a escala para limpeza do material depois da convivência. Teremos a família Bernardino, família Fabião e Delson, que não está cá conosco, Risete, Júlia Pequena e Gelito, que também não está aqui. Acredito que não está aqui. Então, também quem tiver a disponibilidade pode, até nem a disponibilidade, quem tiver o coração disposto, pode também ajudar os nossos irmãos. E vamos nos colocar em pé e entoarmos o hino 314 do cantor cristão. E no final vou ler algum trecho e depois podemos ir ao pavilhão para a nossa convivência. Hino 314 do cantor cristão. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo em vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Vou descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou bem seguro, descansando pelo poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Vou descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou bem seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Vou descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou bem seguro. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ora,
Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Podemos nos saudar uns aos outros.